Bom dia para vocês. Nós vamos trabalhar hoje um pouquinho mais sobre gestão em saúde e o nosso foco hoje é encargos de pessoal. Expressão estranha, né? Mas na verdade isso está muito relacionado à gestão de negócio e toda a atividade na área de saúde implica em prestadores de serviço, fornecedores e geralmente empregados. Então a gente vai falar um pouco sobre essas figuras, possibilidades e algumas variações que a gente pode adotar. Quando a gente fala de encargos de pessoal, a gente tem que fazer uma diferenciação em relação a encargos e benefícios. Muita gente confunde, por exemplo, vale alimentação como um encargo. Na verdade, é um benefício, e o benefício se caracteriza por qualquer decisão deliberada pela empresa em melhorar as condições de trabalho do parceiro, do colaborador, do empregado, enquanto que os encargos, eles já se caracterizam por obrigações de origens diversas. Por exemplo, uma delas é a própria legislação, que já é previsto na consolidação da lei do trabalho, e essa consolidação, ela caracteriza uma série de obrigações para o empregador junto ao empregado. Outra possibilidade são os acordos trabalhistas sindicais, em que o sindicato dos empregados acorda ou por uma questão simples entre as partes, ou por um dissídio, um julgamento, com o sindicato dos empregadores, o sindicato patronal, que deve acontecer uma determinada obrigação, né, que as empresas que participam do setor de atividade econômica desse sindicato terá que cumprir. E pode ser um acordo coletivo também, que a própria empresa acerta isso com os empregados, ou a empresa acerta isso direto com o sindicato, dando já um valor de obrigação legal em relação ao tipo de encargo. Uma das coisas que relacionam-se aos encargos é o piso salarial ou até o salário médio pago pela categoria, considerando a classificação brasileira de ocupações, e isso tem a ver muito também que alguns desses encargos podem ser parcialmente descontados do empregado ou limitado a um determinado percentual do salário. Então, dependendo do que se ganha, alguns encargos se tornam irrelevantes. É o exemplo do que acontece com o transporte do empregado da casa para o trabalho, com o chamado vale transporte. E quando se fala de vale transporte, a gente tem que imaginar que se o empregado ganha um salário muito alto, a empresa pode descontar até 6% do salário dele, e isso significa que ele muito provavelmente vai ter descontado 100% do que ele recebeu. Mas seguindo o nosso trabalho aqui e seguindo a nossa proposta, a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns elementos relacionados à forma de contratação. E aí é bacana a gente entender que, dependendo de como você contrata o seu colaborador, você pode ter aí variações. Um deles é exatamente a contratação pela carteira de trabalho. A carteira de trabalho não é nada mais, nada menos do que um contrato de trabalho, que você pode fazer isso de uma forma muito mais otimizada, muito mais tranquila, que é exatamente um contrato único de trabalho. Agora, você ter um contrato único de trabalho não implica que você não vá ter que fazer o registro na carteira de trabalho. Então é interessante, até vou pegar aqui uma opção de seta, apontador laser, para a gente enxergar melhor. É interessante que você perceba que o contrato de trabalho, ele determina maiores especificidades sobre a sua forma de contratar o empregado, mas você tem que fazer efetivamente o registro na carteira de trabalho e registro da Previdência Social. E aí é bacana para saber que alternativas a isso é você contratar essa pessoa como uma pessoa jurídica, aí ele seria uma personalização diferente da pessoa física. Ele pode ser contratado como um MEI, como um empresário individual, como uma limitada. Mas é importante notar que tem algumas regras sobre isso, que daqui a pouco a gente fala. E naturalmente que você tem que tomar muito cuidado como você vai aplicar essa contratação.
Outro ponto é o contrato reverso, um sistema em que o colaborador contrata a empresa para conseguir angariar clientes ou gerenciar o determinado relacionamento de um prestador físico, pessoa física, para um determinado tipo de mercado. Na saúde, a gente vê isso eventualmente com cuidadoras que contratam uma empresa para que angarie cliente, cobre do cliente, faça o contrato e ela paga essa empresa para fazer esse serviço e presta o serviço de cuidadora. Outro ponto é contratar como autônomo, pagando o recibo de pagamento de autônomo, recolhendo aí o ISS e recolhendo também, eventualmente, impostos, mas o pagamento como autônomo ele tem prazo de validade, ou seja, você não pode contratar por tempo indeterminado. Ele tem que ser intermitente ou ele tem um prazo aí máximo de 90 dias. Nessa sequência, a gente só vai especificar algumas coisas relacionadas à terceirização de mão de obra, que é como se a gente contratasse uma pessoa jurídica para trazer uma pessoa para trabalhar aqui dentro. Então, isso tem que estar ligado à prestação de serviço. É uma forma, então, que a lei prevê especificamente como funciona, tem que atender os requisitos legais, tem que ter fim específico dentro da atividade da empresa, e ser muito mais atividade meio do que atividade fim. Para atividade fim, a gente tem algumas limitações legais. Tem vedações à contratada com relação ao sócio da empresa, por exemplo, ser o único prestador de serviço. Esse é como exemplo, tem mais relações a serem tratadas aí. Tem benefícios assegurados aos empregados da contratada, que é a mão de obra terceirizada, que sejam iguais aos empregados que estão dentro da empresa. Então, assim, pegando um caso bem aleatório, né? Se um hospital contrata uma enfermeira que vem como mão de obra terceirizada e o hospital já tem enfermeira trabalhando lá dentro, as duas têm que ter o mesmo tipo de benefício. Tem que ter equivalência salarial, no caso dessas duas enfermeiras. Há necessidade de vínculo empregatício do prestador com os empregados que estão vindo trabalhar. Então, assim, estou trazendo uma enfermeira terceirizada. Ok, ela tem vínculo com a empresa que está trazendo ela. Empresa contratante, ela tem que ter uma série de requisitos para isso. Então, são direcionados especificamente do ponto de vista de tratar de forma regular toda a relação com o prestador de serviço. Há limites de contratação de ex-empregado, então você, legal, vou te demitir aqui para te contratar como terceirizado e você começa a trabalhar amanhã. Não pode. Tem um prazo necessário para ser cumprido em cima disso, que somam alguns meses. Então, você não pode contratar antes de 6 meses. Utilização de trabalhadores em atividades distintas também é complicado. Você contrata a pessoa como enfermeira e ela fica responsável, por exemplo, por uma parte de estoque de equipamentos hospitalares, e outra que contrata como enfermeira, do mesmo fornecedor de mão de obra terceirizada, vai trabalhar no atendimento a pacientes. Então, muito cuidado com esses detalhes. A íntegra da lei de terceirização de mão de obra é bem extensa, trata de uma série de exceções, e isso toda vez tem que ser analisado com cautela. Agora, quanto custa uma pessoa, né? Um encargo é exatamente isso, é quanto é onerado o processo do ponto de vista de cálculo disso. Então, a gente divide basicamente esse processo em encargos que são sociais, como a Previdência Social, Fundo de Garantia, e encargos trabalhistas, que relacionam-se a férias, 13º e descanso semanal remunerado. Então, tudo isso é calculado sobre os valores das remunerações pagas. Aqui eu estou falando de uma coisa interessante, porque isso é para quem você assina a carteira de trabalho. Por outro lado, se a mão de obra é terceirizada, você não tem que pagar isso diretamente, mas você paga indiretamente porque quem está te fornecendo a mão de obra vai ter que recolher essas mesmas contribuições.
Então, o que a gente tem aqui para conversar? Nesses cálculos estão os quesitos básicos relativos a férias, e férias é um custo, porque um funcionário, ele naturalmente vai custar mais caro para a empresa quando ele não está trabalhando. 13º salário, o descanso semanal remunerado, porque você paga para ele estar em casa no domingo, e que seja domingo ou qualquer outro dia de descanso semanal. Você tem o fundo de garantia por tempo de serviço, e esse fundo de garantia é obrigatório, é 8% do salário. Tem o INSS, INSS também é obrigatório, em que pese aí alterações que eventualmente venham a ocorrer na Previdência Social. O Vale Transporte, que só tem coerência quando a remuneração é mais baixa. E aí uma média de incidência de aviso prévio, que eu vou explicar com mais detalhe, mas o aviso prévio ele pode impactar em até 3 salários pós-demissão do empregado, dependendo do tempo que ele está na empresa. Também tem um auxílio afastamento por doença ou acidente, e isso é muito importante notar, que há uma média dentro de cada empresa do quanto que uma empresa paga por pessoas que estão afastadas por doença. E a indenização de aviso prévio, em que você paga até 50% do que você depositou do fundo de garantia por tempo de serviço do funcionário quando há a demissão. E, finalmente, outras taxas e obrigações que são acessórias e aparecem eventualmente, e a gente vai descrevê-las um pouco mais para frente. Dentro dessa linha, a gente começa a fazer uma apropriação, né, desses gastos. O primeiro ponto, né, o aviso prévio. Ele geralmente não é colocado nas planilhas de cálculo. Para se calcular o valor estimado, é necessário saber algumas coisas. Por exemplo, a média que a gente tem de rotatividade da empresa. Essa rotatividade, ou turnover, é exatamente o quanto que sai de profissionais durante um ano e o quanto que você tem que recontratar. Tem empresas como lanchonetes de fast food que chega a trocar uma equipe inteira uma vez por ano. Imagine assim, um fast food tem lá 20 funcionários. Passado um ano, nenhum daqueles 20 funcionários estarão lá, e sim novas pessoas contando os mesmos 20 cargos que eram ocupados por outros. Isso é uma rotatividade alta, significa que você tem que indenizar com aviso prévio, com FGTS, o custo fica altíssimo. Ah, mas por que a empresa não consegue reter essas pessoas? Geralmente são trabalhos rotineiros, exaustivos e com remuneração baixa. Então, tudo isso pesa. Vamos pegar um exemplo? Se a média dos empregados da empresa permanece 20 meses contratado, pouco menos de 2 anos, então o índice de rotatividade ano é pegar os 12 meses, dividir por 20, que é o número de meses que demora para um funcionário sair da empresa, em média, e isso dá um índice 60%. Esse índice 60%, ele na verdade é a previsão de indenização mensal. Ou seja, você já tem que separar mais ou menos 60% da remuneração de um funcionário, porque você sabe que vai ter que pagar isso no final do período de contratação dele, em 20 meses. Então, você vai pegar e vai dividir esse 60% por 12 meses e você vai atribuir uma reserva financeira de 5% como encargo trabalhista dele. Na verdade, é o encargo social, porque é o aviso prévio. Agora tem o auxílio-doença. E o auxílio-doença é a mesma sistemática, ou seja, é necessário que cada empresa saiba quantos dias por ano que o empregado se afasta. E, estatisticamente, uma empresa mais antiga consegue ter essa percepção: 5 dias, 10 dias, 20 dias. Então, aí a gente já vai ter uma condição de calcular quanto que se gasta por ano por funcionário. Nessa linha, nós vamos ter uma série de itens interessantes. Por exemplo, 13º salário, ele implica em aproximadamente 10% da remuneração mensal do empregado, ou seja, eu tenho que juntar de 8 a 10% por mês para poder pagar o 13º no final do ano. Férias são esses 10%, mais 1/3 do salário, que dá 3,33%. Então, eu tenho que provisionar, guardar financeiramente para as férias do funcionário
13,33% ao mês. Temos o descanso semanal remunerado, que representa 20% do salário para o profissional ficar tendo direito do seu domingo, ou seja, qualquer outro dia que ele venha compensar esse domingo. O INSS, que é 20%, 8% é por conta do empregado, é descontado na folha de pagamento dele, e 12% a empresa paga. Seguro de acidente de trabalho, geralmente na ordem de 3%, isso depende de cada atividade. Salário e educação, eventualmente isso pode ou não estar incluso. Aspectos acessórios, como o sistema S, o FGTS, que são 8% sobre o salário, o fundo de garantia por tempo de serviço e a provisão de multa para rescisão. O fundo de garantia é 8% e a multa ela é 50% do que foi depositado. Por mês, isso dá 4% do salário. Isso nós temos um total previdenciário aqui de 40% e mais um total previdenciário sobre 13º, férias e DSR. O resultado disso tudo é que alcançamos aí 101%. Para ter uma lógica nisso, é bacana entender assim. Se eu tiver disponível no meu caixa R$ 3.000 para contratar uma pessoa, eu não posso contratar essa pessoa com um salário de R$ 3.000. Eu tenho que contratar essa pessoa com um salário menor que R$ 1.500, porque os outros 1.500 eu vou ter que pagar os encargos desse empregado. Naturalmente que tem uma série de itens aqui que são extremamente relevantes, fazer a guarda desse dinheiro, como é o caso de férias, como é o caso de INSS, mas tem outros que são discrepâncias ainda com relação a uma legislação muito antiga, como o Sistema S e o próprio Fundo de Garantia, que na verdade é muito bom, mas se você imaginasse que se ele te desse esse dinheiro, o empregador, e você pudesse fazer uma aplicação decente com o dinheiro, renderia muito mais do que hoje rende para o empregado. Há uma nova contextualização em relação à legislação. A legislação trabalhista ela é muito antiga, ela vem do início do século passado e, naturalmente, alguns ajustes foram feitos. Primeiro, sobre férias. Então, as férias antes, elas estavam trabalhadas em 30 dias, a pessoa podia vender 10, isso significa 1/3 das férias, e agora, e ele tinha que cumprir isso num único momento. Agora não, agora você pode dividir isso em até 3 períodos, sendo que pelo menos um deles tem que ser 15 dias corrido. Outro é a jornada de trabalho, que era limitada a 8 horas, depois disso era hora extra, e com 44 horas semanais. Agora a jornada poderá ser diferente, ela pode até ter 12 horas, com 36 horas de descanso, sempre respeitando o limite de 44 horas semanais, ou 48 com as horas extras, né, somando 220 horas mensais. O tempo de empresa, ela considera isso como um período efetivo que a pessoa está à disposição do empregador, e agora é considerado inclusive aspectos relacionados a descanso, higiene pessoal, troca de uniforme, porque a pessoa já está disponível para a empresa. O descanso, que na verdade estabelecia-se o direito a 1 hora e no máximo 2 horas de intervalo para repouso e alimentação, e agora você tem uma flexibilidade muito maior, que você pode ficar pelo menos 30 minutos. Muita gente diz assim, nossa, é uma crueldade, né? Só dar 30 minutos para o funcionário descansar. Não é uma crueldade. Na verdade, você pode imaginar, por exemplo, uma pessoa que sai às 5 horas da manhã de casa para trabalhar longe, pega ônibus, aí ele chega no trabalho, trabalha uma jornada de 4 horas e é obrigado a descansar 2 horas, e obrigado a descansar 2 horas parece até bom, né? Mas não é. E depois ele trabalha mais 4. Então ele chega no trabalho, trabalha até meio-dia, começa às 2, sai às 6. Se ele pudesse descansar 30 minutos, ele não sairia às 6, ele sairia às 4:30 da tarde, ou seja, poderia chegar mais cedo em casa. Então tem vantagens nesse processo. Naturalmente que isso não serve como regra para todo mundo. A remuneração, que a remuneração por produtividade, antigamente ela não pode ser inferior à diária correspondente ao piso da categoria, né, com relação a comissões, gratificações, percentagens, gorjetas e prêmios, e naturalmente que houve uma mudança.
O pagamento do piso ou salário mínimo não será obrigatório para remuneração por produção. Ou seja, eu posso trabalhar 1 hora por dia e ganhar isso no final do mês, muito proporcional. Mas a opção é do empregado se ele vai receber ou não isso integral. E o plano de cargos, né, e salários, em que a carreira agora pode ser negociada direta entre o empregado e a empresa, ou a empresa e o sindicato, mas antes era só com o sindicato. Outro ponto é transporte, que é a parte de deslocamento do transporte oferecido para ir e vir ao trabalho, ele não era uma responsabilidade contabilizado como jornada de trabalho. Agora, você tem uma relação em que o tempo despendido até o local e o retorno por qualquer meio de transporte, ele não é computado como isso. Perdão, só corrigindo, aqui é contabilizado como jornada de trabalho, aqui é não contabilizado. E a gente está falando só acessos difíceis ou não servido para o transporte público. E nesse caso, várias empresas acabavam contratando os seus próprios transportes. O trabalho intermitente não contemplava, agora contempla. Então você pode ter um trabalho que você interrompe em função das demandas, como o caso da cuidadora que eu estava citando. Então você pode ter situações de interrupção. O home office, que também não era previsto, agora sim. Então, tudo que o trabalhador usar em casa será formalizado e, lógico, o empregador tem que dar as condições mínimas para a pessoa trabalhar em casa. O trabalho parcial, então, a duração pode ser até 30 horas e isso tem uma relação direta com a pessoa, inclusive, poder fazer outras atividades profissionais no tempo complementar. Naturalmente que todo o processo atual repõe aí uma série de condições de encargo. O que a gente está falando é uma mudança de paradigma dos profissionais que começam a trabalhar nas empresas. As empresas começam a exigir pessoas autônomas, com equipes de alto desempenho, e isso significa dizer que muitas vezes a gente tem que quebrar o paradigma do antigo emprego, com aquela rotina, sua mesinha de trabalho, a bancada lá de análise, por exemplo, de material numa laboratório de análises clínicas, em que você entrava no horário certinho, saía no horário certinho, tinha suas férias uma vez por ano, e esses são elementos que vêm de muito tempo atrás. Atualmente, hoje as empresas estão procurando pessoas que estejam muito mais dispostas a ter uma nova concepção do trabalho e que não se desmotivem com relação a isso. Esse é um ponto importante. Eles estão procurando pessoas que tenham senso de organização e que percebam exatamente como as coisas se iniciam, se processam e concluem, que tenham criatividade no seu trabalho, que explorem possibilidades. Então, quando você pega algumas empresas em que a pessoa tem uma jornada só de 4 dias por semana no ambiente de trabalho e depois ele pode fazer horas em casa, já mostra que o processo criativo já começa a contar. Aspectos de comunicabilidade, ou seja, a pessoa tem que ter uma relação e comunicação interpessoal perfeita. Aspectos relacionados à crítica e autocrítica do seu próprio trabalho, não precisa ser avaliado com desempenho o tempo todo, a pessoa realmente se autoavalia. Interação em equipe, trabalho em equipe é fundamental, isso faz parte do profissional do século XXI. Aspectos relacionados à cidadania e sustentabilidade, todo mundo é responsável por tudo que acontece na empresa. Aplicabilidade, não adianta conhecer, tem que saber fazer. Flexibilidade, não é preciso mais falar que os horários de trabalho se tornaram completamente diferentes. As startups hoje trabalham de domingo a domingo, mas a pessoa escolhe quando ela quer trabalhar. Esse domingo não tem nada para fazer, eu vou adiantar o meu trabalho. É pelas suas metas, pelo seu resultado, e não pelaquela ideia antiga de uma jornada de trabalho, um domingo para assistir futebol e seu Faustão. Na verdade, assim, legal, vou lá para o meu trabalho, vou conversar com meus colegas, vou fechar alguma coisa, e depois, durante a semana, você tira uma jornada lá para cuidar de suas coisas pessoais. Isso é uma palavra muito desconfortável, né? Mas correr risco na carreira, apostar em algumas coisas, sabendo que pode perder, mas que pode ganhar muito, e finalmente conhecimento continuado, porque aqui que está o ponto fundamental. Nós precisamos nos diferenciar o tempo todo no mercado de trabalho e sermos cada vez melhores. Esse é o nosso encontro de hoje. Agradeço muito a participação de vocês. Espero que tenham absorvido aí um pouco do que está relacionado a encargos de trabalho. Muito obrigado.